Dilma, desfigurando a verdade. Excelente o editorial do Estadão na edição desta terça. Leiam. Contra fatos não há argumentos, mas em desespero de causa sempre se pode tentar desqualificá-los, na expectativa de que outro dito se confirme, o que diz que uma mentira repetida muitas vezes acaba virando verdade. O primeiro fato, no caso, foi a revelação sustentada em evidências irrefutáveis de que, não bastasse a presidente da Petrobras, Graça Foster, o seu antecessor José Sérgio Gabrielli e o ex-diretor da empresa Nestor Cerveró conhecerem de antemão as perguntas que lhe seriam feitas na CPI e no Senado, que focaliza notadamente o escândalo da compra de Pasadena, elas foram escolhidas a dedo para produzir respostas convenientes, também elas, aliás, combinadas com os depoentes. O segundo fato inconteste foi a identificação do coordenador da armação que mobilizou dirigentes da estatal, assessores parlamentares petistas e a liderança do Planalto no Congresso, cujo titular, o senador José Pimentel, do PT, é nada menos do que o relator da CPI. 10 de seus 13 membros, por sinal, integram a base governista na casa. O principal operador da farsa, veio a se saber, como tudo o mais, pela imprensa, chama-se Luiz Azevedo e exerce a função de secretário executivo da Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Ricardo Berzolini, calejado quadro petista. As primeiras pistas não chegavam tão longe, fixando-se no assessor especial da secretaria, Paulo Argenta. Ele havia sido citado numa comprometedora conversa cuja gravação um dos presentes passou adiante. A descoberta de um Pasadena Gate envolvendo diretamente o braço direito do ministro responsável por fazer a ponte entre a presidência da República e o poder legislativo eliminou quaisquer dúvidas que ainda pudessem subsistir sobre a razão de ser da escabrosa articulação, muito mais do que defender a elite dirigente da Petrobras, blindar a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, desde que ela confessou a este jornal, em março último, ter aprovado em 2006 a aquisição de metade da refinaria então em posse de um grupo belga, a história que parecia ter sido abandonada no freezer em seguida aos depoimentos de Gabrielli e de Graça Foster nas duas casas do Congresso, ano passado, ressurgiu no micro-ondas. Afinal, foi na condição de presidente da mais alta instância decisória da Petrobras, o seu conselho de administração, que Dilma, fundamentando-se apenas em um resumo técnica e juridicamente falho do negócio em preparo, como diria o Estado, abriu o caminho para o maior vexame da petroleira em seus 61 anos de existência, uma sucessão de erros primários, como o de recorrer, por decisão de Dilma, de uma sólida sentença judicial americana que dava ganho de causa parceira da Petrobras, depois que se desavieram, abriu na estatal um rombo histórico de $792, 3 milhões, segundo os cálculos do Tribunal de Contas da União, TCU. Não será surpresa se um dia a cifra for revisada para cima. Ou se for constatado que, além de equívocos, grossas falcatruas contribuíram para a catástrofe financeira. A primeira tentativa da presidente de brigar com os fatos da manipulação da CPI consistiu em se distanciar deles. É uma questão que deve ser respondida pelo Congresso. Lavou as mãos. Desmoralizado inclume fora disso ao se comprovar na semana passada que a farsa havia sido concebida dentro do palácio, esperou que seria o melhor momento para desfigurar a verdade. Para aparecer na televisão no domingo à noite, convocou pouco antes uma entrevista no Alvorada, a residência oficial dos presidentes, a pretexto de mandar uma saudação pelo Dia dos Pais. E esperou o momento de ser perguntada sobre a armação na CPI para dizer que não é correto misturar eleição com a maior empresa de petróleo do país. Foi essa rota alegação que o governo invocou ao tentar de tudo, em sociedade com o dilmista Renan Calheiros, presidente do Senado, para impedir que a oposição abrisse na casa uma CPI sobre os presumíveis malfeitos na Petrobras. Barrado na justiça o rolo compressor, o Planalto apropriou-se da investigação, chegando aos extremos denunciados, para Dilma, apenas um factoide político. Fez lembrar o seu mestre Lula negando mensalão. Por Reinaldo Azevedo.